vocês. E agora vamos ouvir a pregação do Lucas. Bem, obrigado. Obrigado, gente, pelas boas notícias. Eu também tenho incríveis boas notícias. Eu tô aqui em São Paulo ainda, mas eu trago boas notícias de São Paulo. A igreja aqui tá muito, muito animada. E é incrível estar aqui com vocês hoje. Eu tô muito animado pelo nosso último devocional do ano de 2020. Então, eu não participei de muitos devocionais universitários com vocês no ano de 2020, mas eu pude participar de alguns e de alguns bate-papos, né? E pra mim 2020 foi um ano um pouco diferente, né? Então eu lembro quando eu fui pra Campinas em janeiro, pra quem não sabe, eu tava lá em Campinas. E Campinas é uma cidade que fica do lado de São Paulo, né? Talvez alguns cariocas não saibam onde fica Campinas, não fica no Amazonas, não fica no Uruguai, fica em São Paulo, né? E foi muito incrível, eu pude passar um ótimo tempo lá com os discípulos de lá, né? E depois teve a conferência em fevereiro, em 2020, que foi incrível e acho que muitos aqui foram para a conferência, né? Se você foi para a conferência, eu sei que você está muito animado aí. Você está até agora tendo os insights da conferência, foi incrível, né? E eu lembro quando eu voltei da conferência para Campinas e depois da conferência e depois de alguns dias, as pessoas começaram a falar de um vírus que veio da China, né? Então, pô, eu não sei vocês, mas eu pensei que talvez isso teria nenhuma repercussão no Brasil, né? Um vírus que veio da China, né? Eu pensei, é só um vírus da China, vai ficar na China, o mundo inteiro, tipo, vai ser inteligente, todo mundo vai ficar de boa, esse vírus não vai pra cá, não sei o quê. Mas aí eu comecei a andar na rua, isso no começo, né? Quando tudo era novo ainda, né? Eu comecei a andar na rua e comecei a ver que cada tempo, cada dia tinha menos pessoas para compartilhar a fé na rua. Cada dia ficava um pouco mais solitário, né, a rua de Campinas. E aos poucos eu via mais gente de máscara. Eu lembro que eu vi um cara que estuda na minha antiga universidade e ele colocou uma mesinha. Olha só o cara inteligente, ele colocou uma mesinha em frente ao restaurante universitário. E nessa mesa ele escreveu assim: já acabou na farmácia. Álcool gel por R$ 5. Uma coisa assim. Então, acho que não deu nem 5 minutos e o segurança já foi brigar com ele, já foi tirar ele de lá, né? Tem pessoas que mesmo em tempo de pandemia ainda querem fazer dinheiro, né? Pessoas inteligentes, né? Mas, cara, só de pensar que a gente passou por tanta coisa esse ano, né? Não só eu, mas todos nós, né? A igreja em si, né? Todas as coisas que aconteceram e eu depois de alguns dias, ainda em março, eu testei positivo para coronavírus, né? Eu acho que foi eu provavelmente fui um dos primeiros casos de coronavírus no Brasil, né? Porque eu literalmente quando eu testei positivo, ninguém sabia de nada ainda desse coronavírus. Eu achei que realmente eu ia morrer, né? Eu comecei a sentir uma febre, fiz o teste na farmácia, deu positivo e aí eu me isolei no quarto, já achando que ia morrer, já tava me preparando pra morrer. Eu lembro que eu liguei pro Vini, falei: Vini, eu quero confessar isso, eu quero confessar aquilo, eu quero ficar com a minha cabeça em paz, né? Então, imagina, esse vírus, ninguém sabia de nada ainda em março. Basicamente, a gente não sabia como transmitia direito, qual era a porcentagem das pessoas que morria, não sei o quê. E eu realmente achei que ia morrer, né? E eu queria morrer em paz com Deus, né? Mas acabou que Deus não permitiu que eu morresse, né? Então eu fiquei muito grato por isso. Mas às vezes é bom isso acontecer, né? A gente achar que tá perto da morte, porque a gente começa a pensar e a refletir mais sobre a nossa vida. Mas enfim, 2020 foi um ano muito atípico e como já estamos no dia 29 de dezembro, já estou vendo alguns fogos de artifício aí. Eu pus meu fogo de artifício já. Eu quero encorajar todos que estão no computador a também se unirem aos fogos de artifício. A gente está perto de 2021. E diferente do que muitos ainda estão com medo que aconteça, né? Alguns estão com medo que depois do dia 31 de dezembro de 2020 venha o dia 32 de dezembro de 2020, mas eu acredito que vai ser dia 1 de janeiro de 2021, né? Eu ao menos espero que seja isso, né? Mas o título da aula de hoje é Atitudes para 2021. Então o ano de 2020 está acabando e precisamos ter atitudes para 2021. Vamos lá para Gênesis capítulo 8. Gênesis 8, versículo 13. A Bíblia diz: no primeiro dia do primeiro mês do ano 600,
201 da vida de Noé, secaram-se as águas na terra. Então, aqui o que está acontecendo, basicamente, acho que todos conhecem essa passagem, a gente vê sobre o dilúvio aqui na terra, né? Então aconteceu o dilúvio, Deus estava um pouco irado com a humanidade por conta dos pecados e tudo mais, e ele manda muita água para a terra, muita chuva, e ele fala para Noé fazer uma arca junto com a sua família, entrar nessa arca e colocar um par de cada animal naquela arca. Mas algo interessante aqui, talvez poucos notam nessa escritura, é que Noé ele tinha 601 anos de idade quando o dilúvio ele cessou, ele parou. Agora olha lá em Gênesis capítulo 7. Em Gênesis 7, versículo 6 diz que Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Então, quando o dilúvio começou na terra, Noé tinha 600 anos. As pessoas viviam muito tempo naquela época, né? E quando o dilúvio parou, cessou, Noé estava com 601 anos de idade. Né? Então eu pesquisei e muitos teólogos na internet, né, fazendo os cálculos deles, eles calculam que o dilúvio e o tempo que Noé ficou dentro da arca, isolado com a sua família, foi de aproximadamente 370 dias, ou seja, foi um pouco mais que um ano. Né? E Noé ficou numa quarentena por 370 dias. Um pouco mais de um ano demorou a quarentena de Noé. E se formos parar para pensar, esse é o tempo que está demorando pra gente também. Pelo menos em São Paulo, o Dória falou que a vacinação vai começar dia 25 de janeiro. Né? Mas suponhamos que a gente só tome a vacina em março, porque tem o grupo de risco tem que tomar antes. Daria exatamente um ano desde quando a quarentena ela foi decretada pela OMS. Então, o que a gente pode aprender com Noé? Porque Noé, ele ficou o mesmo tempo de quarentena que aproximadamente é o mesmo tempo que a gente vai ficar também. Mas vamos ver o que Noé fez após cessar a quarentena. Vamos continuar lendo Gênesis capítulo 8, versículo 15. Gênesis 8, versículo 15, a Bíblia diz: Então disse Deus a Noé, saia da arca, você e sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Faça que saiam também todos os animais que estão com você, as aves, os grandes animais e os pequenos que se movem rente ao chão. Faça-os sair para que se espalhem pela terra, sejam férteis e multipliquem-se. Então, finalmente, Noé estava saindo da arca. Imagina ficar um ano com um monte de animal fedido, a sua família deve ser muito tenso, né? Eu já tenho um cachorro em casa, imagina ficar com muito animal, né? Olha só o versículo 18. Desculpa, versículo 20. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. Então, meu primeiro ponto sobre a gente ter atitudes no ano de 2021 é termos atitudes gratas. Atitudes que mostram a nossa gratidão. A primeira coisa que a gente vê que Noé faz após ele sair da quarentena, ele constrói um altar para Deus. Essa é a primeira coisa que ele faz. E por quê? Por que Noé construiria um altar para Deus? Porque Noé, mesmo tendo ficado um ano dentro de uma arca, ele estava grato com Deus. Então a primeira atitude que devemos ter para esse 2021 e esse período de pós-quarentena que a gente vai passar daqui a pouco é termos uma atitude de gratidão. Então qual foi a última vez? Eu quero fazer uma pergunta para todos nós aqui. Qual foi a última vez que você fez algo pensando em ser uma atitude de gratidão? Porque sim, a gente mostra a nossa gratidão, a gente mostra que a gente é grato quando a gente faz coisas para Deus. Né? Quando a gente ajuda as pessoas, quando a gente se nega para seguir Jesus, tudo isso a gente faz porque somos gratos pelo que Jesus fez por nós na cruz. E é assim que a gente demonstra a nossa gratidão. Mas muitas vezes a gente não pensa em algo específico para mostrarmos a nossa gratidão. Noé, como a primeira coisa que ele fez depois da quarentena, foi construir um altar para Deus. E o mundo hoje, ele é tão cruel que aos olhos do mundo, nós não necessariamente deveríamos estar gratos pela quarentena. Aos olhos do mundo, tudo bem reclamar da quarentena. Tudo bem reclamar que 2020 foi perdido, ficar com raiva das coisas. Mas se você não está grato com o ano de 2020, então algo está errado com você. Porque eu sei, 2020 pode ter sido um pouco difícil, mas mesmo assim a gente precisa estar grato. Né? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5,
diz que a gente tem que dar graças a tudo, em todas as circunstâncias. Então, independente do que aconteça, a gente sempre tem que estar grato. Então, se a circunstância foi bom, se a circunstância foi ruim, não importa se a circunstância foi boa ou foi ruim, a gente tem que estar grato. A nossa gratidão vem da nossa salvação. A nossa gratidão vem da nossa salvação. Eu lembro de um exemplo de um amigo meu, Luiz Malaquias, lá de Campinas, e ele é louco por bike. Ele gosta muito de carro, mas como ele era universitário, né, ele não tem dinheiro para comprar um carro, né? Então, ele gostava de bike, ele gostava de andar de bicicleta. E eu lembro quando ele comprou a primeira vez a primeira bicicleta dele em Campinas. E nossa, ele tava muito feliz, gente. Ele tava, tipo, muito animado. Se vocês conhecem o Luiz, vocês sabem que ele fica animado por qualquer coisa, né? Mas eu lembro que um dia, de madrugada, roubaram a bicicleta dele. Ele tinha uma bicicleta na casa dele, roubaram essa bicicleta. E ele, imagina só, tiraram basicamente um filho dele, né? Porque ele amava aquela bicicleta, né? Mas o Luiz, ele, depois de roubarem, ele ligou pra mim. Ele falou, olha, roubaram minha bicicleta, eu não vou conseguir ir de bike aí. Será que tem como você vir de bike até a minha casa pra gente ter um tempo e tudo mais? Eu falei, caramba, mano, roubaram sua bicicleta. Como você tá se sentindo, Luiz? Como você tá se sentindo nesse momento? E o Luiz ele falou, olha, eu espero que esse cara que roubou a bicicleta, ele realmente esteja precisando dessa bicicleta ou que ele venda pra comprar algo pra que ele possa comer ou alguma coisa. Então o Luiz, ele não se deixou abalar por terem roubado a bicicleta dele. Ele simplesmente confiou em Deus e continuou grato, né? Eu sei que talvez o ano de 2020 não possa ser tão comparado com sua bicicleta ser roubada. Eu preferia que minha bicicleta fosse roubada do que tivesse esse vírus. Mas o princípio se aplica para a mesma coisa. Porque não importa a circunstância, a gente sempre tem que estar grato. Então eu quero desafiar todos nós aqui. Se você foi convidado para estar aqui hoje, se essa é a sua primeira, segunda, terceira vez, se alguém te convidou para estar aqui, seja grato e aceite o convite para estudar a Bíblia. Porque a melhor maneira de se obter gratidão é estudando na Bíblia e ver o que Jesus teve que passar por você. É daí que vem a nossa gratidão. A nossa gratidão vem da nossa salvação. Por isso que você olha para todo mundo que está aqui, que deu boas notícias, para o Ismael, para o Caius, para o Pedro. Todo mundo está animado, todo mundo está feliz. Por quê? Porque a nossa felicidade, a nossa gratidão vem de Deus, amém? Então, esse é o ponto número 1. E na Bíblia, nós temos várias pessoas que possuem atitudes dignas de serem imitadas, né? Então, por exemplo, a gente vê aqui Noé, ele foi grato, então nós também devemos ser gratos, nós devemos imitar, porque foi uma atitude nobre de Noé. Mas Noé também fez algo ruim. Vamos continuar lendo aqui no capítulo 8, versículo 21. Olha só o que Noé fez depois da quarentena dele. Diz, o Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo, nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. E nunca mais destruirei todos os seres vivos, como fiz dessa vez. Então isso é incrível, né? Deus nunca mais vai destruir a gente. Porém, o nosso coração, ele é inclinado para a maldade desde quando a gente é pequeno. Então nós temos uma natureza pecaminosa. Mas olha só o que Noé fez no capítulo 9, versículo 20. A Bíblia diz, Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos seus 2 irmãos que estavam ao lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levantaram-no sobre os ombros e, andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu o que seu filho caçula lhe havia feito, disse, maldito seja Canaã, escravo dos escravos, será para os seus irmãos. Disse ainda, bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Amplie Deus o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Uau! Olha que doideira que acontece aqui. Então sim, Noé construiu um altar após a quarentena dele, isso foi muito massa, né? Ele mostrou a sua gratidão, mas ele também plantou uma vinha e se embebedou. Então, o ponto número 2 para 2021 é a gente ter atitudes sábias.
Então não só atitudes gratas, mas atitudes sábias. Noé não foi sábio aqui. Por conta da sua bebedeira, da bebedeira dele, essa situação constrangedora aconteceu com seu filho e ele recebeu uma maldição por conta disso, seu filho. Então depois dessa quarentena, nós temos que ser sábios com as nossas atitudes. E eu penso um pouco por que de Noé talvez não ter tido sabedoria aqui. Então talvez dentro da arca, Noé quis muito plantar uma vinha e beber um pouco de vinho dentro da arca, dentro da quarentena. E não há problema nisso, né, fazer isso. Mas ele não pôde fazer isso dentro da arca por conta da quarentena. Então ele meio que extravasa esse sentimento dele logo após o dilúvio terminar e planta uma vinha e se embriaga e fica bêbado. Então, gente, eu me assemelho um pouco com uma pessoa como Noé, né? Eu acredito que Noé ele era da cor amarela. Não sei se vocês já viram aquele teste de personalidade das cores verde, amarela, azul e vermelha. Né? O amarelo é aquele cara que é extrovertido e é emocional. Né? E eu acho que eu sou um extrovertido e emocional. Mesmo sendo aqui de São Paulo, né? Eu não sou tão sério quanto eu pareço ser. Né? Eu sei que os cariocas são mais extrovertidos, né? E tudo mais. Mas pra mim essa quarentena, ela foi um pouco complicada por conta disso. Né? Eu não pude estar com as pessoas, eu não pude falar com as pessoas pessoalmente. Eu acredito que para muitos dos que estão aqui, esse isolamento social foi bem difícil. Mas a gente tem que aprender com o erro de Noé aqui. A Bíblia não fala que Noé ficou bêbado na arca, mas sim depois que ele saiu da quarentena dele. E Noé, talvez, ele teve vontade de beber na arca, mas isso não justificou ele se embebedar depois. E nós, talvez, tivemos vontade de ir para algumas festas dos convictos, de sair com os nossos amigos para jogar um futebol, para ir para a praia, vocês que são do Rio, né? A gente aqui para ir para Paulista, ter saída, né? E a gente não pôde fazer isso por conta da quarentena, por um bom período de tempo. Mas quando a quarentena acabar, a gente precisa ser sábio, tomar atitudes sábias. E não meter o louco, né? É uma gíria paulista. Não jogar tudo pro alto quando a quarentena acabar. Por isso eu quero animar todos nós aqui a fazermos uma coisa. Então, quando a quarentena ela acabar e a gente for vacinado, e sim, esse dia tá chegando, eu queria propor da gente fazer uma festa entre a gente. Eu sei que muitos aqui são jovens universitários como eu e a gente gosta de jogar futebol, ir pro cinema, ir pra festa. E não dizendo que quem não é universitário não gosta disso, né? Eu sei que tem algumas pessoas que não são da universidade. Eu conheço o Caio Lopes, que é da universidade, e ele não gosta disso, né? Mas não que todo mundo seja como o Caio Lopes, né? Mas quando a quarentena acabar, vamos marcar para evangelizar, marcar de jogar um futebol ali na praia, vocês que estão aí, né? Estar entre a gente como discípulos vai ser muito, muito bom. Porque se não for entre nós, vai ser com o mundo. E aí pode acontecer o que aconteceu com Noé aqui. A gente quer tanto fazer algo e quando a gente tem a oportunidade de fazer, a gente pode acabar exagerando como Noé exagerou. Talvez Noé estava com vontade de beber um vinho, e tudo bem, mas ele exagerou, porque ele não pôde fazer isso por um bom período de tempo. Mas se quando a quarentena acabar, nós nos reunimos, isso vai ser uma atitude muito sábia. Né? E eu queria terminar com uma escritura, né? Uma escritura que está lá em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios 5, versículo 6. A Bíblia diz. 2 Coríntios 5, versículo 7. A Bíblia diz: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Uau! Essa escritura é incrível. Por quê? Porque a gente vive pela nossa fé e não pelas circunstâncias, não porque a gente vê, pelo que a gente sente. Então eu quero animar todo mundo aqui, que a gente vive de acordo com o que a gente... Não de acordo com o que a gente vê ou sente, nem de acordo com as circunstâncias, mas de acordo pela nossa fé. Nós vivemos pela nossa fé e por isso somos gratos. E por isso queremos ser sábios. Né? Então não podemos deixar esse ano nos abalar. Porque independe se em 2021 a quarentena acabar ou até mesmo se a quarentena continuar até 2022. Isso independe do que aconteça. A gente sempre tem que estar grato. A gente sempre tem que estar animado. Né? E por isso vamos ser gratos, vamos ser sábios com as nossas decisões após 2021, após a quarentena. E para Deus sejam dadas todas as glórias. Amém. Amém. Muito obrigado, Lucas. Incrível pregação. Animou bastante a gente com o ano de 2021. E agora
Vamos colher alguns comentários.